A Marvel é bastante conhecida por pegar algumas das figuras mais conhecidas da mitologia e lendas da nossa própria história humana e colocar isso no seu universo dos heróis. Isso aconteceu, por exemplo, com o Thor da mitologia nórdica, com o Hércules da mitologia grega e também com o lobisomem, que é provavelmente uma das lendas mais conhecidas de todo o mundo. Mas como estamos falando da Marvel, é óbvio que algumas coisas na origem e nos poderes do lobisomem também seriam adaptadas e alteradas para suas histórias. Afinal, são histórias bem diferentes, as lendas, né? Aqui tu tem vários heróis com poderes diferentes, o mundo todo conectado, né? E por mais que o lobisomem tenha voltado a ficar no hype da cultura pop por causa agora do especial de Halloween, Werewolf by Night do Disney Plus, esse personagem é muito mais antigo na Marvel do que você pensa. Aproveitando tudo isso, bora então conhecer as 12 curiosidades do lobisomem da Marvel. Aqui você vai ver os poderes, as histórias e os feitos dele. Se inscreve no canal, deixa o like, tem vídeo aqui todos os dias e vem comigo. Pra gente começar então, 12ª curiosidade, nada mais justo do que falar sobre o que inspirou então a criação do personagem do lobisomem da Marvel. Hoje em dia, os filmes de heróis são a febre do momento, né? O famoso hype. Mas lá nos anos 50, o hype eram os filmes de terror, os filmes de monstros, né? Drácula, Frankenstein e, claro, filmes de lobisomem. Naquela época, a indústria dos quadrinhos via o que fazia sucesso, né, entre o grande público e então fazia uma história nos quadrinhos baseadas naqueles personagens. E foi em Werewolf by Night de 1954, né, que até então se chamava de Atlas Comics, a futura Marvel Comics, que criaria o lobisomem. Isso foi tão importante que também possibilitou um universo próprio, só de criaturas das trevas e malignas, dentro do universo de quadrinhos da Marvel. Próxima curiosidade, o lobisomem é uma herança divina. Existem algumas entidades e demônios completamente malignos no universo da Marvel, né, como por exemplo o Mephisto e o Nu, o deus dos simbiontes. E a entidade responsável pelos lobisomens também é uma dessas entidades cósmicas. Os lobisomens foram criados graças ao deus demônio lobo, né, o Varkolak. Muitos acreditam que esse deus demônio é um Elder Spawn, né, um descendente direto dos deuses anciões, né, no universo da Marvel. E esses seres poderosos escravizaram a raça humana durante muitos e muitos anos, provavelmente há milhares de anos atrás. E esse demônio, né, demônio lobo, ele criou uma raça inteira de lobisomens para guerrear com os outros deuses anciões, e esses lobisomens tinham a habilidade de infectar outras pessoas e transformá-las também em lobisomens. Depois dessa grande guerra, muitos humanos se voltaram contra os homens lobos, né, e mataram grande parte dessa raça. E os deuses anciões também foram praticamente esquecidos e não se sabe, né, o seu fim, não sabe direito o que aconteceu. Uma coisa que ficou de herança desses seres foi o poder dos lobisomens, e eles estão na Terra há mais tempo do que se possa imaginar. Próxima curiosidade, esse poder, nessa maldição, é passado entre gerações. Uma das famílias na Marvel que carrega a maldição, né, os poderes do lobisomem, foi a família Russell. O primeiro da família que foi infectado, né, com a licantropia foi o Gregory Russell. Na época, ele tentou ir atrás de uma figura poderosa da antiguidade. Aí você pode se perguntar, mas que figura é essa? Segura que daqui a pouquinho do vídeo eu vou explicando melhor. Mas bom, na sua busca por essa figura, né, sombria, ele foi mordido por um lobisomem e contraiu a licantropia, a maldição de lobo. Essa maldição foi passada de geração em geração até chegar no Jacob Russell, né, que mudou seu nome depois para Jack Russell, o conhecido como o primeiro lobisomem a aparecer nos quadrinhos da Marvel. Uma coisa bastante curiosa é que essa maldição pode ficar também adormecida em algumas gerações dessa família dos Russells. Muitos podem ter tido esse poder, mas nunca o despertaram. Outro meio de despertar esse poder é também através de uma magia muito poderosa. Próxima curiosidade, o Cavaleiro da Lua só existe por causa do lobisomem. Sabemos que a origem dos poderes do Cavaleiro da Lua é por causa do deus egípcio da Lua, né, o Khonshu, que dá os poderes ali pro Cavaleiro da Lua em diferentes eras. Mas não existiria Cavaleiro da Lua nenhum, cara, se não fosse os quadrinhos do Werewolf by Night. Em Werewolf by Night de 1975, edição 32, os editores precisavam criar um inimigo, cara, que lutasse de igual para igual com o lobisomem. Assim, então, eles decidiram criar o Cavaleiro da Lua, que naquela época era apenas um mercenário contratado para matar e caçar o lobisomem, o que também explicou o visual prateado do Cavaleiro da Lua. Afinal, prata é a fraqueza, né, segundo as lendas, a fraqueza dos lobisomens. Então, se não fosse essas revistas, né, do lobisomem, nunca
nunca teríamos o Cavaleiro da Lua na Marvel, né? E seria bem legal um dia a gente ver esses dois personagens juntos na Marvel. Afinal, agora já tem o live action dos dois, tem a série do Cavaleiro da Lua e tem o especial de Halloween do lobisomem. Número 8, a ligação da sua família com o Drácula. Como eu falei antes, o lobisomem confirma a existência de outras criaturas sobrenaturais famosas, né, da cultura pop. Lembra que eu disse lá que o ancestral do Jack Russell, né, o Gregory Russell, foi atrás de uma figura misteriosa e bem poderosa? Essa figura era ninguém menos do que o próprio Drácula, o Conde Drácula. Gregory Russell, né, que era o tataravó do Jack Russell, ele era um barão da Transilvânia no século XVIII. A sua primeira esposa, chamada de Luísa, foi sequestrada e morta pelo grande vampiro Drácula. Gregory, então, em busca de vingança, entra no castelo do Conde Drácula, crava-lhe uma estátua no seu peito e joga o seu caixão em um rio. Depois disso, dentro do castelo, Gregory acaba encontrando uma mulher chamada de Lídia, que era uma prisioneira do Drácula. Ele então decide libertá-la. Porém, Lídia era um lobisomem e ela acaba atacando o Gregory. Depois de ser atacado, ele acaba contraindo a maldição da licantropia, cara. Não é uma doença, é uma maldição, uma herança das trevas. E depois, né, o Gregory ele passa esses poderes para os seus futuros descendentes. Próxima curiosidade, a ligação com o Darkhold. O Darkhold foi bastante comentado por causa do filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? E também na série WandaVision, onde tem a Wanda ali usando os poderes malignos desse artefato poderosíssimo. A origem do Darkhold poderia dar um vídeo inteiro aqui no canal, mas o fato é que esse livro tem muitas ligações com a família do Jack Russell, né? Com a família Russell. O Gregor Russell, né? Que era um descendente direto daquele Gregory Russell que eu mencionei, né? Ele foi um daqueles que não tinha despertado os poderes do lobisomem, né? Os poderes do seu ancestral. Mas isso mudou quando ele decidiu ler o Darkhold. Na página em que a licantropia era citada, acabou mudando a vida dele pra sempre, cara. Depois de ler, ele despertou essa maldição dentro dele e assim acabou se transformando também em um lobisomem. O que pode também ter potencializado a transformação do seu filho depois, o Jack Russell, e também da sua neta, a Nina Price. Próxima curiosidade, ele já fez parte da Legião dos Monstros. A Legião dos Monstros é uma equipe formada ali em sua maioria por heróis e anti-heróis envolvidos com esse lado mais sobrenatural de criaturas do universo da Marvel, muito parecida com a Liga da Justiça Sombria lá da DC Comics, porém com os monstros e demônios mais poderosos do universo da Marvel. Essa legião de monstros, né, da Marvel foi fundada pelo Morbius, né, o vampiro vivo, e depois reuniu integrantes muito interessantes, como o Motoqueiro Fantasma, o Homem-Coisa, uma versão do Frankenstein, do Frank Castle, né, o Justiceiro, e obviamente o próprio lobisomem. Juntos eles lutaram contra adoradores de rituais satânicos e divindades antigas. Qual equipe seria mais perfeita para o lobisomem do que essa, cara? Isso não existe. É uma pena que até hoje eles não tenham tido o destaque merecido nos quadrinhos, já que é uma parte que ainda tem muito para ser explorado pela Marvel nos cinemas, mas pelo menos eles estão começando agora com esses especiais aí de Halloween. Próxima curiosidade, um fator de cura acelerado. A transformação em lobisomem não é responsável somente por transformar os humanos em monstros horríveis. Ela também concede aos lobisomens algumas habilidades, né, como um aumento de força, um tamanho também, velocidade e garras poderosas. E uma dessas habilidades mais roubadas do lobisomem é um fator de cura super poderoso. Alguns personagens possuem também esse fator de cura nesse mesmo nível, até maior, como o próprio Hulk, o Wolverine e o Deadpool. Mas no meio disso também agora podemos adicionar o lobisomem. Certa vez o Deadpool, depois de descobrir que a sua esposa naquele momento ali estava dormindo com o lobisomem Jack Russell, o Deadpool simplesmente decide dar um tiro na cara do lobisomem e literalmente esmigalha ali a sua cabeça. Só que graças ao incrível fator de cura, o lobisomem sobreviveu e conseguiu fazer uma nova cabeça crescer. Porém, durante algum tempo, ele ficou com uma cabeça pequena ali de um filhote de lobisomem no lugar, até essa cabeça voltar a crescer. É um fator de cura muito bom, mas é lento, igual do próprio Deadpool, que se quebrar alguma coisa, demora pra voltar a se regenerar. Número 4, o lobisomem tem fraqueza contra a prata, né? Parecido com a lenda original dos lobisomens, o Jack Russell possui a mesma fraqueza à prata, ou a objetos feitos de prata. Esse material é muito útil contra várias criaturas sobrenaturais ou demoníacas, e isso devido à sua natureza mística. Porém, essa fraqueza funciona de formas diferentes, dependendo da maneira que o lobisomem for atacado pela prata. Se ele levar um tiro, por exemplo, né, no coração ou na própria cabeça com uma bala de prata, aí, meu irmão, é morte na hora. Nem o fator de cura dele vai dar conta. Mas se ele for apenas ferido, levar um corte, um tiro de raspão, é provável que ele sobreviva, mas o seu fator de cura fica muito mais lento e muito mais demorado, né, comparado com um tiro de uma arma normal. Se ele tivesse sido acertado por uma bala de prata do Deadpool naquele momento, né, aí seria impossível ele ter voltado
voltado, né, a fazer a sua cabeça renascer novamente. Ele seria morto permanentemente. Próxima curiosidade, ele pode se transformar quando ele quiser. Quando Jack Russell se transformou em lobisomem pela primeira vez, ele não tinha obviamente nenhum controle sobre essas suas transformações. E ele também só podia se transformar durante as noites de lua cheia, né, como é dito na própria lenda original dos lobisomens. Ao longo dos anos, treinando e aprendendo mais a controlar os seus poderes, ele conseguia se transformar em todas e qualquer noite. Só que mesmo assim, ele ainda não conseguia controlar perfeitamente as suas ações. Ele realmente só virava um monstro sem se lembrar de nada depois. Mas depois de um tempo, treinando ainda mais, vivendo mais aventuras nos quadrinhos, ele passou a conseguir controlar totalmente a sua transformação, conseguindo se transformar no lobisomem à vontade, independente se fosse dia, se fosse noite, e ainda controlar e lembrar de tudo. Porém, ele ainda tem algumas dificuldades em conseguir se controlar durante as noites de lua cheia, que deixa ele ali um pouco mais forte, um pouco mais louco. Próxima curiosidade, a sua relação com a Elsa Blunstone, uma personagem que aparece inclusive nos trailers, né, do especial de Halloween do Disney Plus. Afinal, quem é ela e qual a sua importância para a história do lobisomem? Bom, assim como o Drácula, temos a presença marcante de um caçador de monstros, né, o famoso Dr. Van Helsing, que queria exterminar todos os monstros demoníacos e o próprio Drácula. Já no universo da Marvel, a gente não tem um Van Helsing, então quem tem esse papel é a Elsa Blunstone. Ela recebeu o legado da sua família, que também caçava monstros, né, do universo da Marvel. E uma das coisas mais interessantes sobre ela é que para lutar contra o lobisomem e outras criaturas, ela utiliza uma gargantilha, que dá a ela alguns poderes a mais, como força sobre-humana, velocidade, agilidade e algumas propriedades ali de fator de cura também, o que faz dela uma terrível ameaça para todos os monstros do universo da Marvel. Ela é uma baita caçadora. E a nossa próxima curiosidade, o lobisomem ganhou uma nova versão repaginada recente nos quadrinhos. O lobisomem, por mais que seja um personagem muito interessante, ele acabou sendo deixado um pouco de lado pelo universo dos quadrinhos da Marvel durante muito tempo. Inclusive, essas histórias de origem do personagem nunca foram mexidas e nem publicadas da maneira certa aqui no Brasil, cara. E pode ser bem difícil de acompanhar essas histórias se você não fala inglês e quiser, né, o material original só vai ter na gringa. Só que recentemente a Marvel decidiu repaginar o personagem e apresentar para um novo público. Dessa vez o lobisomem é Jake Gomes, né, um descendente de nativos americanos, e ele tem toda uma ligação ali com as tribos, né, da América do Norte. A história acompanha esse jovem tendo que lidar com seus poderes de lobisomem e como isso reflete nos dias de hoje. E na moral, cara, olha o tamanho desse lobisomem. O bicho é muito grande e assustador. Outra coisa interessante também de mencionar é que ela é coescrita por um dos integrantes da Black Eyed Peas. Então esse, o Jake, ele é uma versão diferente do Jack Russell. Mas aí, curtiu saber mais sobre o lobisomem? Você quer mais vídeos desses monstros da Marvel? Eu posso trazer aqui pra vocês, cara. Talvez o nível de poder deles e muito mais. Comenta aí que eu trago. Falou, valeu, fui!